Glória a Deus. Amém? Quem pode dar um glória a Deus aí? Senta um pouquinho. Obrigado, pastora, pastor. Estava vendo ali na rede social, fiquei curioso. Foi 2016 que vocês estiveram com a gente. 2016. E o mais incrível é ver o mesmo brilho nos olhos de vocês. Amém? Louvando ao Senhor, adorando. Gente, tá difícil segurar a emoção. Quando a pastora falou ali de ciclos, né? De fato, eu sinto isso. Desde esse processo todo dos 15 anos, não era algo normal. É Deus falando comigo. Eu tive com o pastor Léo. O pastor Léo tem sido um pastor amigo, que tem me acompanhado durante esse tempo todo. Bom ver o pastor aqui também, meu querido. E o pastor Léo, ainda no luto, perdeu a esposa há pouco tempo, 2 semanas. Ele olhou para mim, assim, a gente conversando em Niterói, olhou para mim e começou a ministrar na minha vida isso que foi falado aqui sobre ciclos. E ele falava assim, será que até que ponto a gente não estagnou? Até que ponto a gente agora precisa avançar? Até que ponto a gente está preso num único bairro e Deus quer nos levar para outros lugares? Ele começava a falar isso. E eu tenho sentido isso. Porque a gente vai vendo escândalos, a gente vai vendo tantas situações acontecendo e a gente começa a ficar com medo. E uma coisa que minha esposa falou uma vez, a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo por causa dos escândalos. Como foi dito aqui pelo Estevão, Senhor, faz em mim o que alguém está abrindo mão. Derrama sobre mim o que alguém não está querendo. Sabe, me dá postura, me dá honestidade, me dá fé, me dá busca, me dá desejo, me dá vontade. Ou seja, que esses 15 anos de fato sejam um marco, uma virada de chave na nossa vida. E eu fiquei pensando o que trazer hoje. Fiquei angustiado, tentei falar com alguém, porque eu ficava pensando na minha emoção de estar aqui. Mandei mensagem para muitas pessoas, pedi perdão, de repente, daquilo que eu não lembrava mais, agradeci e pensei como vai ser para trazer algo hoje, nessa abertura. Então, não é uma pregação, mas Deus colocou algo no meu coração, totalmente diferente, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 24 e 25. Em meio à correria dessa semana, veio esse texto na minha mente hoje. Só hoje. Diz assim, Gênesis 50, 24 e 25. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervier em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. Nós completamos 15 anos e a gente ficou pensando num tema, como todo ano, todo aniversário a gente pensa num tema, e até que Luiz falou, pastor, 15 anos é uma data marcante, é debutante, então é maturidade. E a partir daí a gente começou a pensar nisso, mas ao mesmo tempo é um tema desafiador, porque nos leva a olhar para a gente, olhar o quanto que nós avançamos e o quanto nós ficamos prostrados. Como diz essa canção que foi cantada, né? Que não passe de nós o teu espírito, tudo que foi dito a nós venha a se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração e vá avante. Ou seja, tudo que foi dito a nós, eu sempre penso nisso, o que foi dito ao meu respeito? O que foi dito em relação a esse lugar, a essa igreja, a sua vida, a minha vida? Então, isso tem que se cumprir. Em que estágio nós estamos? Nós estamos em que lugar nisso? Então, nós temos pensado sobre maturidade. Só que nós temos vivido um tempo onde as pessoas não querem esperar o tempo da maturidade. As pessoas não querem passar pelo processo da maturidade. Então, com a questão da mídia, dos youtubers, muitas pessoas crescem rapidamente, financeiramente, muitas vezes, ou na fama, mas que não há uma maturidade para isso.
E como já dizia a palavra, não ponha a mão sobre alguém precipitadamente, ao neófito na fé. Por que não pode colocar a mão um novo na fé para um cargo importante? Porque ele vai se destruir. Não há tempo, não há maturidade, não há vivência, não há experiência para tamanha responsabilidade. Então, eu fiquei pensando nisso. Não existe hoje maturidade ou paciência para viver o processo. Para estar maduro, tem um processo. E quando Bia abriu o culto, eu falei, meu Deus, é isso. Existe uma sequência, não pode pular etapas. E a juventude atual quer pular etapas. Isso é perigoso e por isso que vem os escândalos. Porque tem gente com um nome muito grande, mas que não tem estrutura, que não tem maturidade. Romanos capítulo 5, foi exatamente o texto que Bia leu, o versículo 3 ao 5, fala sobre isso, sobre esse processo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. As tribulações, as lutas, elas têm o papel de nos forjar o caráter, de nos dar força, substância, nos dar experiência, como diz aqui, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência. É preciso ter experiência. E a experiência, a esperança. Porque quando você é experimentado, você sabe como termina o final da história. Você sabe que Deus está no controle. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Voltando ao texto, nós estamos lendo e lemos aqui em Gênesis capítulo 50, o momento onde José vai fazer aí um pacto, um juramento com o povo, seus parentes que estavam no Egito ainda. Ele vai fazer um juramento e ele vai dizer, olha, antes de morrer, lá no versículo 24 de Gênesis 50, ele vai, antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. E José, ele não só falou, ele faz o juramento. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem o juramento. Ele não só fala, ele, olha, por favor, vem cá, faz um juramento aqui. Dizendo-lhes, quando Deus intervir, quando Deus agir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Esse período, ainda havia uma relação amiga entre os judeus e os egípcios. Não era escravidão, mas ele, ainda assim, ele sabia que a identidade dele não era egípcia, ele sabia que a terra dele não era o Egito, ele sabia que aquele tempo iria passar, porque havia uma promessa sendo feita. Tinha sido feita a Abraão, tinha sido feita a Isaque, e tinha sido feita a Jacó, e todos os eles. Então eu disse, olha, Deus vai tirar vocês daqui, e quando Deus tirar vocês daqui, leve os meus ossos com vocês. Êxodo capítulo 13, versículo 19, Êxodo 13, 19, há o cumprimento dessa promessa. Diz que Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Aí eu imagino a correria, eu imagino tudo que foi preciso ser feito para se fazer a Páscoa, comemorar a Páscoa, ali se inaugurava a Páscoa, a saída, o êxodo. Imagina tudo, eles preparados, eles tudo pronto para sair, despojando os egípcios, de certa forma, mas em meio a toda aquela organização, daquelas crianças, de mulheres, homens, de animais, tudo para sair do Egito, Moisés disse, ei, não podemos esquecer que há um juramento feito a José, a memória de José, de que nós devemos levar os ossos dele daqui. E foi lembrado isso, e foi feito isso. E eu fiquei imaginando o quanto que isso foi sendo passado de geração para geração. Olha, há um juramento. Olha, eu estou morrendo, mas lembre-se que houve um juramento feito a José, que os ossos dele não podem ficar aqui. Quando Deus nos tirar daqui, nós temos que levar os seus ossos. E eu imagino que esse juramento tenha servido como lembrete de que eles não iam permanecer ali, de que havia uma promessa, de que o tempo deles ali era temporário. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 22, há também uma citação disso.
Diz lá nos Heróis da Fé sobre José, diz, pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Ele fez isso pela fé. Pastor, o que isso tem a ver com esses 15 anos? O que isso tem a ver com essa noite? Eu coloquei aqui que nós precisamos entender que para José chegar a essa maturidade de fé, percorreu uma longa estrada. Nós vemos aqui o desfecho, nós vemos aqui a conclusão, nós vemos aqui o início do cumprimento de uma promessa, de que eles sairiam de lá. Mas essa declaração de José, essa fé de José, ela só chegou a isso porque ele foi experimentado, ele sofreu. José foi lançado no poço pelos seus irmãos. José ouviu os seus irmãos fazerem um tipo de votação se deveriam matá-lo ou vendê-lo. José foi vendido pelos seus irmãos. E se tem uma coisa que nos machuca mais, não é um estranho ter inveja da gente, ou um estranho querer nos matar, ou um estranho nos jogar no poço, ou um estranho ficar tentando pensar, mato ou vendo. O que mais dói é daquele que você espera, é daquele que você ama, é daquele que você tem alguma expectativa, e o que José recebeu. E eu comecei a pensar nisso, para José ter fé e dizer, vocês não permanecerão no Egito, e quando Deus tirar vocês daqui, leve os meus ossos. Ele precisou percorrer tudo isso, ele precisou viver momentos de vitória e de derrota. De ser governador e ao mesmo tempo de ser caluniado, de ser preso, de ser solto, de ser esquecido e de ser lembrado. Isso que tornou José com a fé de ele dizer, o lugar de vocês não é aqui, e quando Deus tirar vocês daqui, leve os meus ossos. Quando nós chegamos a esses 15 anos, nós não começamos nesses 15 anos. Houve momentos de medo, houve momentos de se sentir sozinho, sozinha, inseguro, como se o céu tivesse fechado, como se Deus não estivesse nos ouvindo. Como meu pai disse, será que não estamos orando como deveríamos? Com medo de agir com um sentimento humano, com medo de me exceder, e por isso que eu amo a vida do pastor Léo. Porque nesse processo todo, e tendo uma família muito envolvida com a igreja, muitas pessoas nos procuravam e diziam, vocês são uma igreja, deixem de ficar aí, se submetendo a isso, sendo humilhados, passando por isso tudo. E a gente era muitas vezes tentado a agir por conta própria, a ter uma atitude nossa. E o pastor Léo sempre olhava para mim e dizia, meu filho, aconteça o que acontecer, não tome decisões humanas. Não se precipite, não faça isso. Siga aquilo que Deus está mandando vocês seguirem. Existe um tempo para todas as coisas. Então, quando eu vejo José ter uma fé dele declarar isso que ele declarou, nós precisamos entender que isso não é algo que aconteceu aqui e que aconteceu nesse momento e que ele não passou por todas essas etapas. Ele passou por todas essas etapas. Traição, prisão, também vitórias, também derrotas, calúnias e tudo isso. Mas isso tudo formou uma fé capaz de ficar firme como vendo o invisível. Ainda tenho medos, ainda tenho receios, mesmo depois desse tempo todo, mesmo depois de ver tantas coisas que Deus tem feito, eu ainda sou, muitas vezes, muito tímido diante do desafio que Deus coloca à minha frente. Mas também confesso para vocês que sou muito mais forte do que eu era 15 anos atrás. E olhando para trás, o Senhor dizia para mim, meu filho, sua história não começou naquele dia. O milagre que eu tenho feito na tua vida começou no dia que eu peguei uma mulher, uma criança, que estava na rua, esquecida pelo seu pai, muitas vezes lembrada para somente a violentar. Aquela mulher que
muitas vezes, pela pressão da cidade, de um bairro pequeno, lá no sul da Bahia, naquela ilhazinha, pela pressão das pessoas, se via obrigado a mandar buscar a filha, mas ele mandava os garotos buscar com um cavalo, e amarrava ela pelo pescoço e arrastava. E as marcas no corpo delas estão até hoje. O milagre que eu tenho feito na tua vida, nesse ministério, começou lá atrás, no improvável, no impossível, na junção de uma menina abandonada, cheia de traumas, com um homem também cheio de problemas, violento, alcoólatra, ignorante. Eu juntei essas impossibilidades e eu formei você, para que em todo tempo você entenda que é a minha mão que faz, sou eu que lanço, sou eu que envio. Então, meu filho, quando vier medo, quando você se apavorar pelo desafio, como o pastor falou, porque suja, porque tem que limpar, tem os frutos, eu gosto dos frutos, é maravilhoso, mas tem todo um trabalho, tem a poda, tem todo um trabalho por trás. Quando vier isso, quando o coração ficar apertado, lembre-se que você é fruto de uma impossibilidade e que eu sou o Deus do impossível. Eu não sei, irmãos, aonde Deus vai nos levar, mas eu sei que nada é impossível para nosso Deus. E como foi dito aqui, hoje eu fico muito feliz, porque tudo se encaixou muito bem. Deus está levantando pessoas aqui nesse mesmo propósito. Então, levante-se com toda a força. É tempo de se posicionar de fato e viver essa experiência de José, para quando chegar algum momento você dizer assim: olha, eu tenho certeza do Deus que eu tenho sirvo, eu tenho servido, eu tenho certeza que por fim Ele se levantará, ainda que tudo pareça ao contrário, Ele tem um controle de todas as coisas.